Saúdo meus irmãos e irmãs com a paz do Senhor, amém. Que maravilha, hoje é mais uma segunda-feira, né? Dia 24 de novembro, irmãos. Hoje trago uma mensagem, o ano já está quase se acabando, né? Uma mensagem que eu quero que ela vá de encontro ao teu coração. Uma mensagem que Deus me deu, né? Para mim compartilhar com os irmãos. Muito maravilhosa mesmo. Se encontra em Lucas 17, a cura dos 10 leprosos. Vamos ler, irmão. Vamos começar desde o 11, né? Capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, hoje eu quero falar sobre gratidão. O quanto você está sendo grato a Deus todos os dias. Como você está agradecendo nos melhores momentos, nos piores. Como está a sua gratidão com Deus? Como você quer que Deus te retribua a gratidão que você está dando a Ele de volta? Hoje nós vamos falar sobre: creio que tu és a cura. Mas se depois da cura, você devolve o que para Ele? Nós vemos aqui em Lucas, que a Bíblia fala que 10 leprosos encontraram com Jesus. Se encontraram com Jesus. E o que acontece? Só um voltou. E o que eu acho lindo nessa mensagem é que, claro, o milagre tem uma importância muito grande. Mas o milagre, ela é a fé que você tem. Mas o que mais me impacta aqui é a gratidão. 10 voltaram só um. Jesus fala aqui na Bíblia, não eram 10, só voltaram um, cadê os 9? O que ele está dizendo já para mim e você nesse culto de ensino aqui? Que o milagre é muito bom. Mas e a gratidão que você devolve a Deus? A gratidão. Que gratidão você está devolvendo a Deus? Daquilo que tudo está fazendo na tua vida. Como está a sua gratidão com o teu próximo? A tua gratidão com a tua família? A tua gratidão com o teu filho, com a tua mulher, com o teu irmão, tua irmã? A tua gratidão com a igreja onde você congrega? Como é que está? O que eu acho interessante aqui, irmão, que o milagre aqui, ele tem alguns processos. A lepra era algo, hoje é uma coisa mais normal, né? Você tem uma cura mais por causa da medicina. Mas antes, as pessoas eram pessoas inclusas da sociedade. Não podia encostar. Muitos, às vezes, já vinham dizendo: sou leproso. Para que as pessoas se afastassem e não pegassem essa doença. Só que vamos transformar essa lepra na lepra espiritual. Quantos por aí estão leprosos espiritualmente? E muitas vezes não conseguem ter o seu milagre porque não tem a fé. Entende? Não tem a fé. Porque o mundo o pecado está tão já encravado dentro dele,
que ele não consegue se libertar mais. Agora, nós vemos uma outra diferença. Quando você tem uma fé, não precisa, muitas vezes, chegar tão próximo para você alcançar ela, mas ela é também dada como um processo de cura. Você viu que quando os leprosos chegam até Jesus, de voz alta e clama, diz: Senhor, tem piedade de nós. O que é que ele diz? Ide e vai. Quer dizer, o milagre, se você for analisar, não foi feito ali na mesma hora. Tem milagre na vida da gente, que é no processo, no decorrer do tempo. E vai. É tanto que quando eles chegam no sacerdote, eles estão limpos. Então a cura não foi imediata. A cura foi por etapas, até eles chegar onde iam se purificarem. Mas o que mais me impacta é que de 9 vem um. Quantos irmãos na igreja que a gente congrega, muitas vezes, conseguem aquilo que Deus dá, mas não voltam mais? Já parou para pensar? Quantas vezes a gente, eu, você, consegue algo de Deus e não voltamos mais para agradecer? Né? Um livramento, né? Uma doença, um livramento de uma doença, de um acidente. Agradecemos só ali, mas não temos uma continuidade de estar agradecendo todos os dias. Quantas vezes a gente se acorda de manhã e não agradece a Deus por abrir os olhos? Quantas vezes a gente vai comer e não agradece pela comida? A gente murmura mais do que agradece, na verdade. Você já imaginou se Deus, tudo que você murmurasse, Deus tirasse de você? Se você, meu emprego, ele está muito chato, muito ruim, Deus vai lá e tira aquele emprego. Que meu filho, vai lá e tira o seu filho. A minha mulher, o meu marido, tira o seu marido. Resolveria os seus problemas? Então para de murmurar, irmão. Eu murmurava muito, mas eu estou parando mesmo, me esforçando o máximo possível. Não é fácil viver nesse mundo com tanto desvantagens que a gente vê, mas mesmo assim a gente tem que ser grato a Deus. Mesmo assim a gente tem que ser grato, porque se você acordou, é que algo especial está para acontecer. Mas só que, para até chegar à noite, o seu milagre aconteceu, aquilo que você quer, é um processo. O problema é que a gente não espera nem terminar o resto do dia, para que o processo de Deus se conclua em nossa vida. E aí o que acontece? Desistimos. Ou quando alcançamos, não somos homens e nem mulheres de fé para agradecer. Agora, veja só. A Bíblia fala que em Lucas, nessa passagem, que ele fala assim: eram nós, mas só voltou o estrangeiro. Veja bem, somos um povo escolhido por Deus, aceitamos a Jesus, Ele transforma a nossa vida, depois reclamamos por algo, murmuramos pelo milagre, Deus nos dá, e dá também a um estrangeiro, a um ímpio, a uma pessoa que também tem fé igual a você. A diferença dele é que ele tem gratidão. Aí depois muitas vezes a gente não sabe por que o nosso vizinho ou o nosso amigo que a gente conhece está prosperando. Porque a fé, irmão, ela gera milagre. Mas só que quando gera um milagre, não só acaba aí. Você tem que retribuir algo em troca, ter pelo menos gratidão. Vou dar um exemplo aqui bem interessante que a gente fala muito. A gente fala que os católicos admiram a imagem, beleza? Beleza. Mas vocês já notaram uma coisa neles, de diferença da gente? Mesmo sendo errado, eles têm gratidão. Quando eles alcançam um milagre,
Eu já vi gente que já passou na televisão, alcança um milagre, vai até a pé até o Juazeiro do Norte. Para prestigiar. Mesmo sendo errado, mas para prestigiar. Vai até Trindade a pé. Quantos não sai daqui do Padre Pelágio a pé até Trindade? É errado, mas olha por outro lado, gratidão. Coisa que eu e você dentro da igreja não temos. Temos mais murmuração, tendo contato diretamente com Deus, com Jesus, a gente murmura. Católico pode ter intimidade, tem intimidade com Deus, conhece Jesus, mas prefere agradecer ao santo, ao intercessor dele. Mas mesmo assim, não é a questão do pecado que ele está fazendo, mas é a questão, ele está fazendo certo da maneira errada. Nós fazemos errado da maneira errada, de não agradecer. Mas ele é um exemplo que tem gratidão. É esse exemplo que falta em nós crentes, a gratidão a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Hoje é 24 de 11 de 2025. O que você acha que você merecia de Deus amanhã por tudo que você agradeceu hoje? Vou repetir a pergunta. O que você gostaria que Deus te desse amanhã por tudo que você agradeceu Ele hoje? Você acha que você merecia amanhã uma gratidão de Deus pequena, grande, ou uma gratidão de dizer assim, vou abrir as comportas do céu, porque esse me agradeceu o dia inteiro. O dia inteiro. Qual? Se pergunta a você mesmo, irmão. Irmão, vamos ser gratos. Vamos parar de murmurar. O véu se rasgou, você tem contato. Se as coisas ruins vêm, é porque às vezes é algo necessário para um processo. Para você quebrar essa sua arrogância. De não querer estar agradecendo a Deus. Porque quando tudo dá certo, é eu que fiz. É eu que sou. É eu que faço. É eu que prego. É eu que logão. Você é só instrumento. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui rápido. Pega uma guitarra, põe ela no chão em pé e não toca nela. Ela serve de quê? Ela serve de quê? Nada. Assim é eu e você. Se o músico não pegar ela e tocar, assim é você. Você só toca se Deus te usar. Para de ser arrogante, para de ser ingrato. Para de ser ingrato. Olha, tem uma passagem na Santa Ceia que é bem interessante. Preste bem atenção comigo, vamos finalizar. Jesus, quando parte o pão, ele dá para Judas. O que ele está dizendo para mim e para você? Por mais que eu não importe para você, você é importante para mim. Jesus manda Deus para você assim, ó. Por mais que eu te dei o milagre, eu te dei aquilo que você queria, eu não sou importante para você. Mesmo assim, quando você recebeu, depois você recebeu, mesmo assim, você é importante para mim. Para de murmurar. Sirva somente a Deus e agradeça somente a Ele. Porque é só Ele que pode fazer a tua vida mudar. E acalma no processo. Acalma no processo. Eu finalizo com uma coisa bem interessante. Às vezes a gente quer um milagre tão rápido demais que esquecemos uma passagem no Velho Testamento. Os irmãos notou que o nome de Sara era Saraia e o de Abraão era Abrão. Olha que interessante. O de Sara, ele diminuiu. De Sarai, ficou Sara. De Abrão, ele fez Abraão. Porque todo aquele que quer a bênção
no dia que Ele quer, é cortado o bônus de Deus. Mas todo aquele que espera na promessa dele é acrescentado. Que os irmãos tenham uma maravilhosa semana, que essa semana seja maravilhosa. E para de murmurar. Agradeça. Agradeça por tudo. Por tudo. No momento ruim, no momento bom. E sempre, não sempre, nunca, e sempre nunca se esqueça de adorar e entregar toda a glória a Deus. Até semana que vem, meus irmãos. Ei, não desista. Você ainda tem esperança.